virada das 7h05 da noite. Uma alegria receber a todos para esse encontro, né, o nosso terceiro encontro do ciclo, organizado pelo LIS, o Lar de Integração do Ser, com a coorganização do PSI, agradecendo enormemente a parceria com o Bruno, o PSI Descolonização em América Latina. Hoje teremos a palestra de Carla Perdigão e de Bruno Caldeira. Cada um vai ter 30 minutos. Oi? Desculpa, Bernardo. Bernardo, o Bruno foi o que eu comentei antes. Bernardo Caldeira, me perdoe, Bernardo. E a proposta é que eles possam apresentar em cima de um tema, que o tema de hoje é psicologia e vegetalismo, intitulado Epistemologia de Integração, com a pergunta: como integrar os saberes do vegetalismo amazônico, a escuta clínica e a experiência terapêutica contemporânea. A ideia é que a gente possa refletir sobre como a psicologia pode dialogar com as práticas espirituais profundas, né? Respeitando seus contextos simbólicos, linguagens e a ritualística. A conversa de hoje vai abordar diferentes perspectivas psicológicas na ponte com saberes vegetalistas e psicodélicos, e discutir a importância da escuta do inconsciente e sua concepção nesse contexto, além de situar a integração em sua relação com a linguagem e a poesia. Meu nome é Tiago Novaes, é um prazer estar aqui com vocês, mediando hoje essa conversa. Nós temos a presença de várias pessoas que integram a equipe multidisciplinar do LIS, incluindo também a coordenação do núcleo de pesquisa, de ensino e pesquisa do LIS, o nosso querido Alessandro Campolina. Temos a presença também já confirmada aqui, aparecendo, né, da Nilza Neri, né, agradecendo também a presença do Bruno Simões. Temos algumas outras pessoas que estão vendo o apoio todo a Lu Reigada, da comunicação, Lucas Nakan, enfim, a equipe do LIS mobilizada aqui em participar e contribuir nessa conversa de hoje. E agradecendo a todos e todas pela presença, né? A gente tem uma dinâmica prevista de uma apresentação de 30 minutos de cada palestrante, e ao final teremos aí um espaço para perguntas, dúvidas e provocações que possam ter. Ao final, eu poderia falar um pouco mais, né, do LIS, comentando sobretudo do espaço que o LIS oferece para jornadas, né, espiritualistas, práticas rituais, falando um pouco mais também dessa iniciativa do Núcleo de Ensino e Pesquisa, que é o NEP, do LIS, que é um espaço que visa propor, né, uma reflexão sobre a produção de conhecimento e também abordando o tema do ensino, né, que deu um pouco lugar a esse espaço do ciclo de estudos que aqui tem o seu terceiro encontro hoje, previsto um próximo encontro para a próxima terça-feira. O LIS, pessoal, foi inaugurado em abril de 2024, né, o Lar Integração do Ser, e é um centro vegetalista pioneiro no Brasil, dedicado às práticas ritualísticas espirituais originárias do Alto Amazonas peruano. É inspirado em trabalhos sólidos realizados na América Latina, como o Centro Taquihuasi, no Peru. Os retiros promovem uma jornada profunda de desintoxicação, comunhão com plantas mestras e conexão com o sagrado. O LIS dialoga com as tecnologias ancestrais e os saberes contemporâneos da ciência. O LIS está localizado na cidade de Areal, na região serrana do Rio de Janeiro, cerca de 2 horas do Rio de Janeiro, da capital, e tem em suas proximidades aeroportos, hospitais e infraestrutura de uma cidade. Combina a acessibilidade e a tranquilidade que tem um ambiente seguro e cuidadosamente preparado para as experiências transformadoras a que se propõe. Entre outras práticas vegetalistas, o centro também realiza retiros em cabanas individuais, em meio à Mata Atlântica, projetadas para proporcionar acolhimento e aconchego, tal como propõe o seu nome, né, como um lar. O LIS foi fundado pela Novo Humano e pela psicóloga que hoje nos brinda com a sua palestra, Carla Perdigão, responsável então pela coordenação de todos os trabalhos do centro. As cerimônias são conduzidas pelo mestre vegetalista Randy Chung Gonzalez, e as jornadas são realizadas após a anamnese e avaliação prévia cuidadosa, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de apoio, formada por psicólogos, enfermeiros, médicos, que acompanham os processos de cada participante antes, durante e após a dieta. No LIS, a ciência e a espiritualidade caminham juntas. O centro possui um núcleo de ensino e Seu pesquisa que eu áudio. comento.
Oi, meu áudio está Isso, funcionando. agora voltou. Às vezes a internet falha, é normal. E o LIS, então, possui um centro também, um núcleo de ensino e pesquisa, coordenado pelo Alessandro Campolina, como eu já tinha comentado, professor e pesquisador do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, médico da equipe de apoio multidisciplinar. E esse que vos fala sou eu, comentando então que também trabalho como antropólogo na coordenação de projetos e atividades científicas da instituição. Era um pouco essa introdução que eu gostaria de fazer, comentando novamente que nós teremos a apresentação de 30 minutos e espaço para perguntas ao final das apresentações. Eu passaria então a palavra à nossa querida Carla Perdigão para sua intervenção de hoje, sua contribuição. Carla, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Tiago, aí pela acolhida, né, e por contribuir nesse espaço de hoje com a gente. É um prazer estar aqui, né, falando um pouco, né, de como a gente foi construindo esse trabalho. Não tem como eu falar dessa integração, né, hoje, a temática de hoje, dessas epistemologias, né, do vegetalismo e da psicologia, sem falar um pouco de como o meu caminho foi se dando, né, e as afetações, as inspirações e as construções na relação com a minha própria história, com esses conhecimentos. Eu sou psicóloga de formação, né? Atuo na clínica e principalmente na gestão e equipamentos de saúde, gestão de políticas públicas já há muito tempo, né? E tive contato a no momento que eu estava muito dedicada, principalmente a políticas na luta antimanicomial e tudo, tive contato, comecei a ter contato com as plantas em rituais com ayahuasca aqui no Brasil, né? E nesse processo pessoal, inclusive, né, nessa relação, eu fiquei muito tomada, muito tocada, muito movida para aquilo que eu observava em mim e nas pessoas que estavam e que eu acompanhava nesse processo daquilo que emergia, né? Dentro um pouco da minha relação com a psicologia, nos processos que eu conseguia perceber de uma emergência de questões subjetivas, inconscientes, né? E isso me moveu muito a tentar saber mais nesse sentido, né, sobre as plantas, sobre os trabalhos, no caso, esse primeiro contato com a ayahuasca, mas desde os meus primeiros trabalhos, né, e envolvimento com as plantas, tinha uma planta especialmente que aparecia muito para mim, no que se chama, entre outras maneiras de significar isso, as mirações, não é? Que é a flor de lis, que dá nome, inclusive, ao centro lis, né? E nesse momento, também nessas investigações e nessas incursões que eu fiz para entender um pouco isso que eu estava vivendo, eu encontrei com um psicanalista em Belo Horizonte, Eduardo Castelo Mendes, encontrei com ele em 2014, 2015, e eu justamente era uma pergunta, né, daquilo como que eu poderia entender esses processos na parte da leitura que eu fazia em relação ao que estava emergindo, né, em mim e nas pessoas que eu acompanhava. Ele tem um livro que ele faz uma aproximação da psicanálise com o vegetalismo. Ele é peruano, é um psiquiatra, psicanalista peruano. Ele reino fora del yo, eleio. E então foi a primeira aproximação que eu tive, né, numa palestra que ele foi dar, numa clínica que eu atendia em Belo Horizonte, e a partir desse contato eu já estava sabendo e tentando um contato e me aproximando do Centro Takeuase, que é um centro que tem uma experiência de mais de 30 anos, justamente na interface, na interlocução
das medicinas tradicionais indígenas, do Alto Amazonas peruano, em Tarapoto, com a psicologia, com a medicina convencional. E aí, nesse contato com o Gastelo Mendes, isso se ampliou bastante, né, em relação a aquilo que eu estava tentando investigar, né. E aí ele me contou também da experiência e da relação dele com Takeoase. E nessa conversa e nessas trocas, eh, eu me senti ainda mais movida para conhecer esse trabalho, né, do Takeoase. Então fiz contato e fui fazer uma primeira dieta lá, que a dieta dentro dessa tradição, da tradição vegetalista, né, que é uma tradição, profundamente ancorada, em práticas indígenas, né, que incorpora elementos cristãos, entre outros, mas ela tem no seu resguardo e na sua resistência, né, eh, o conhecimento com as plantas maestras e essa dimensão relacional, né, que é muito presente nessas práticas, porque os conhecimentos, dos maestros vegetalistas, dos curandeiros, eles são adquiridos nessa relação com os espíritos das plantas, né, que pode se manifestar de várias maneiras, mas principalmente o eixo mais profundo em relação ao acesso a esse conhecimento é através das dietas, né, que são um retiro, né, que pode ser de 9, 30 dias, anos, inclusive. Muitos maestros vegetalistas se preparam durante anos, eh, nessas condições, né, ou com essas tecnologias sagradas, a partir desses conhecimentos milenares, para oferecer uma condição de relação, de relacionamento com esse espírito, né, que é um espírito e essa planta com esse espírito é dotado, né, nessa cosmologia de vontade, de intencionalidade, né. Era muito comum eu escutar isso me chamava atenção, que às vezes, um curandeiro dizia assim: "Ah, essa planta é muito celosa, atenciona", que ela era muito ciumenta. Então, Randy, que é o curandeiro que trabalha com a gente no LIS, que eu tenho uma história com ele nesse caminho, né, ele conta uma história nesse sentido também, né, em relação a isso que eu estou dizendo para vocês, né, como que as plantas transmitem, como que nessa dimensão relacional elas ensinam, né. Ele trabalha com várias plantas, mas, né, principalmente com a ayahuasca, e ele fala que começou a aprender e se relacionar com o cacto São Pedro, e que ele teve uma experiência muito difícil com a ayahuasca, que ela advertiu ele que não era para ele seguir com esse aprendizado com o cacto São Pedro. Ela não estava ela de alguma forma não estava confortável, não estava bem com ele fazer esse outro caminho, né. Isso para dar uma dimensão dessa questão relacional, assim como nas dietas, né, nesse isolamento, numa relação com uma alimentação adequada dentro desses conhecimentos, né. Nessas condições, né, e muitas vezes, né, pensando essa dimensão relacional também, de uma disposição dessas plantas de fazer essa transmissão, elas ensinam. É possível, né, é possível nessa relação e nessa comunicação interespécie se aprender. O vegetalismo está muito concentrado nessa base, né, de um aprendizado direto com os espíritos das plantas a partir dessas tecnologias sagradas e desses conhecimentos que eles trazem milenares, que conformam essa condição de aprendizado, né. Bom, dito isso, assim, um pouco para contextualizar, eu fui fazer a dieta. Então aquilo que já me movia e que eu tinha, todas as minhas inquietações, as minhas perguntas sobre isso, levaram à 10ª potência, porque o que eu vivi nessa dieta, no meu próprio processo, não ficou pedra sobre pedra, assim. Eu saí, o que é isso? O que aconteceu aqui? Eu tive um deslocamento, assim, eu saí com muitas perguntas, muito impressionada com o meu próprio processo, com o que eu escutei também nesse primeiro contato também, né, com o Takeoase, com os pacientes que eles atendem, algumas conversas que a gente teve lá. Então, assim,
e essa pergunta de novo, né, dessa dimensão inconsciente, porque a presença dos sonhos, eh, da emergência de memórias e de situações traumáticas que estavam recalcadas, esquecidas e que vinha à tona, que essas plantas e esses processos, possibilitavam uma catalisação e uma emergência, eu fiquei muito impressionada. Mas também pude observar nesse contato, que essa ciência que tem que pouco mais de 100 anos, frente a toda essa epistemologia e esses conhecimentos milenares, tinha muito que aprender de outras dimensões desse lugar, não é? Então, eu saí com muitas perguntas e com uma vontade muito grande de poder aproximar, de poder conhecer mais. Me apresentei, né, para o Centro Takeoase, também na minha trajetória. A essa época eu estava dirigindo uma política em Belo Horizonte, né, de desinstitucionalização, dentro do cuidado em liberdade, e eu não sei, e aí realmente isso realmente me deslocou muito, eu falei: "Eu quero muito aprender e me disponho, se vocês puderem me receber, né, a vir para cá", sem com sem ter uma ideia exatamente como eu faria isso na minha vida, mas enfim, as coisas aconteceram, eles me acolheram, quiseram também, minha contribuição dentro da minha trajetória, e eu fiquei um tempo trabalhando, né, no Taqueuase. E aí, lá, né, também tem esse imperativo de um processo pessoal também que precisa acontecer, que é profundo, então eu colaborava com o meu trabalho, mas eu também estava num trabalho muito profundo, né, então muitas coisas se desvelaram, e isso que me provocava, isso que me levou, que era uma investigação do inconsciente, e que seguiu, né, depois em outros desdobramentos para mim, mas também foi redimensionado para mim. Eu vi que diante de tantas outras camadas e sabedorias, isso era uma parte, era um recorte, né, mas era um recorte que me compõe, que compõe a minha história, e que eu seguia com essa inquietação, não é? E eu percebia, né, assim, depois estudando e tudo mais, o quanto que nesse sentido, né, nessa relação, principalmente do que se chama hoje de integração, o que se tem, né, era muito escasso as referências em relação a, principalmente a psicanálise, né, pensando essa questão do inconsciente, eh, tem muita contribuição, né, de algumas perspectivas da psicologia e da transpessoal, né, mas nessa localização, né, de, eh, essa perspectiva de um sujeito que acessa uma consciência plena, né, com plena consciência de si mesmo, né, então e isso desconsidera essa posição, né, justamente que me inquieta e que eu observava nos meus trabalhos, tanto lá, né, com os pacientes, no meu próprio processo, né, desse sujeito cindido, que tem um inconsciente que opera, né. Mas aí, quando a gente vai olhar as referências na psicanálise, digamos, ortodoxa, e que era muito difícil também, né, pensar que dê conta também de relacionar e de trabalhar e dialogar com o sagrado, com a espiritualidade, com essa relação holística, né. Eh, e aí eu comecei a tentar saber mais, né, assim, como que isso poderia, né, qual a possibilidade de investigar sobre isso, mas na consideração do inconsciente, mas que também tivesse ferramentas e uma possibilidade de um diálogo um pouco mais abrangente sobre isso, né, e que não reduzisse e que a gente não fizesse uma referência nesse trabalho como uma cama de Procruz, onde eu teria que decepar as pernas, né, no caso, né, para fazer caber dentro de uma psicanálise que não tinha uma condição de ler e de dialogar e de trabalhar isso. E aí, nessas, sincronicidades e convergências da vida, eu conheci, um pensamento, a partir do meu contato com o Bernardo, de uma psicanálise que abstrai um pouco Freud, Lacan e outras referências, e que vai,
ter uma dimensão que conseguia conversar e trazer um outro panorama, que pudesse tratar de um inconsciente que considera o sagrado, que considera a dimensão holística, que considera o místico, né? E aí eu acho que Bernardo daqui a pouco vai poder contribuir muito, né, nesse aspecto que hoje a gente tem trabalhado e considerado na nossa prática no LIS, né? O LIS, de alguma forma, né, reflete também esse caminho, né, como o Tiago falou, né, a gente inaugurou o LIS em 2024, eu mais dois parceiros, né, da Novo Humano, e o LIS tem esses três eixos, né, na sua coluna dorsal, no seu eixo principal, né, as práticas ritualísticas vegetalistas, né, com a condução do Randy, que é um parceiro querido, maravilhoso, e que vem aí nos acompanhando e que eu aprendo muito, e que nessa relação também, né, com esses conhecimentos, eu também coopero com o trabalho que ele tem no Peru, agora ele está morando no Brasil, né, então a gente está com essa possibilidade de troca, assim, muito mais constante e profunda. Hunt também é um artista, que eu acho que ele nos ajuda a pensar uma outra dimensão também, de uma possibilidade de integração dentro da perspectiva da psicanálise, que é a arte, né? Bernardo também vai poder falar um pouco disso. Então, nesse sentido, eu queria passar, eu acho que, não sei, talvez tenha um tempo maior ainda, mas eu acho que Bernardo poderia seguir com esse papo nesse viés aí, nesse panorama, né, trazendo essa perspectiva, né, dessa nova psicanálise, né, dessa psicanálise mais abrangente que vai tocar e que vai acolher esses pontos, né, que compõem o nosso trabalho hoje e que hoje orienta a nossa prática de escuta na relação de diálogo com o apoio, né? Bernardo compõe a equipe multidisciplinar que dá apoio às nossas práticas aqui no LIS. Acho que é um pouco isso. Depois a gente pode ampliar, a gente vai poder conversar, né, trocar, mas acho que dá para a gente já seguir com o Bernardo aí, ok? Maravilha, Carla. Muito grato. Certamente já abre oportunidade da gente pensar várias questões. Eu mesmo já me ocorrem algumas e ficaria super contente em poder transmitir quaisquer umas que venham aqui no chat. Entendo que o chat é esse espaço mesmo para a gente compartilhar esse tipo de questionamento, esclarecimento. Mas muito grato pela sua apresentação, pela sua, né, motivação, enfim, entusiasmo. É muito entusiasmante quando você vê uma pessoa tão envolvida com o trabalho, com uma trajetória tão linda e trazendo questões centrais no que diz respeito à teoria, né, no sentido de uma outra psicanálise, como você aponta, que é um Uhum. pouco o mote desse primeiro encontro, com o grande apoio do Bruno Simões, enfim, que trouxe Sim. na sua apresentação a ideia de uma descolonização do pensamento, né? Enfim, então acho que segue um pouco essa toada. Eu passo a palavra então ao Bernardo Caldeira. Bernardo, meu querido, a palavra é sua. E aí, pessoal, valeu, Thiago, valeu todo mundo do Liz, tá aí. Um abração pra galera. Randy tá por aí? Randy. E aí, Randy? Você tá? É, tá. Beleza? Então, um abração para todo mundo. Bom, queria começar dizendo, pegando um gancho do papo anterior, que foi com a Frederica e com a Suzana Busto, foi uma conversa muito, muito interessante, que coloca questões sobre essa ponte, né, que a gente está tentando fazer entre saberes tradicionais, ligados à espiritualidade, e saberes, né, ocidentais ligados à ciência, né, que é uma ponte, eu diria, tensa, né? Por quê? Porque como a Frederic colocou, isso está no livro Iniciação pelos Espíritos, que também foi escrito junto com o Rand, pelo Frederic e o Rand, a, a ciência, ela nasce justamente como é que se diria? Assim, não tem como dizer de uma forma.
branda, do epistemicídio, né? De outras formas tradicionais e como é que é a palavra que ela usava? Era de filosofia oculta, basicamente, assim, de práticas filosóficas e de conhecimentos ligados à espiritualidade, né? Isso foi exterminado simplesmente pela ciência, né? Por questões políticas. Então, ela faz todo essa história, né? Ela conta essa história de como é que foi. Isso está no livro. E então eu diria que é uma ponte bem tensa, assim, porque a psicologia, né? Sendo filha da ciência, né? Assim, ela não é exatamente uma ciência, né? Hoje em dia tem até esse debate, hoje em dia muito muito colocado, tem livros aí, psicanálise é ciência, psicologia baseada em evidências, tem todo esse papo assim hoje, mas sendo filha da ciência, né? E tentando fazer esse diálogo com o saber tradicional, como é que isso é possível, né? Sendo que a condição da ciência, né, desses saberes oriundos da ciência, nasce justamente desse epistemicídio. Então, como pode fazer uma aproximação entre dois saberes em que um tem no histórico o assassinato do outro, né? Então, isso é uma coisa bem complicada, assim, de se pensar. Enfim, isso tudo é um debate que está bem no início, como é que se diz? É incipiente, assim. E a Frederica, no dia, eu até cheguei a fazer essa pergunta um pouco para ela, para Suzana, e a Frederica até comentou que está tendo esse início de abertura no campo da ciência mesmo, e até nas ciências duras mesmo. Ela até citou o nome de um físico da área da quântica, se eu não me engano, né? Que eu não peguei o nome, mas eu sei que ela é amiga também de uma mulher que chama Karen Barad, que eu também sei que está bem ligada já a um novo tipo de movimento nas considerações da ciência. Então, esse movimento de abertura da ciência, porque a ciência ela se funda nesse fechamento, né, digamos assim, do sujeito, né, o Lacan, por exemplo, fala em sutura, né, a ciência quer suturar as coisas todas, e a gente está tentando aqui falar do aberto, né, minimamente. Então, como é que faz essa aproximação? E veja, há ciências e ciências, há psicologias e psicologias, né? Então, para a gente pensar uma possibilidade dessa ponte, dessa aproximação que é tensa, que tipo de saber seria adequado, que tipo de ciência seria adequada, que tipo de psicologia seria adequado para isso. Então, essa foi uma questão que a gente, né, que a gente tem no LIS, que a gente pensou nisso, e como a Carla comentou, quando a gente se conheceu, eu fui começando a comentar para ela de alguns conhecimentos que eu tinha em relação a certos tipos de psicologia e psicanálise, e a gente foi entendendo que isso estava muito, muito, muito próximo ao que o Lee estava querendo, nessa ponte entre psicologia e saberes tradicionais. Bom, então, dito isso, eu queria então fazer um certo, como eu digo, um percurso, né, para mostrar como que é possível existir um pensamento, não vou nem dizer uma psicologia exatamente, mas um pensamento que esteja, digamos, à altura do desafio que nosso tempo coloca, porque, né, essa, essa interface, como é que eu diria? Essa ponte, esse certo litoral entre diversos tipos de epistemologias diferentes, né, que acho que caracteriza a nossa época aí, né, de solução de fronteiras. Então as coisas vão se permeando cada vez mais, né? Então como é que a gente poderia pensar, ter um pensamento à altura desse movimento? Então isso está no livro, né, da Frederic Conrad, que não, o físico, alguém está perguntando se o físico comentado seria Laércio. Não, é um americano que a Frederic comentou. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim. Bom, e aí é a gente buscar um pensamento que esteja à altura desse tipo de conexão entre saberes, né? Que não seja, inclusive, não repita a colonização e epistemicídio que foi feito durante toda a história da ciência, né? Então, a gente está pelo menos tem isso em mente para buscar um tipo de pensamento nessa aproximação. Então, eu vou querer fazer um leve percurso aqui com vocês desse desenvolvimento, em particular da psicanálise, né? Porque como a Carla também colocou, é importante também na trajetória dela e no que a gente quer para o LIS também, no que a gente pensou para o LIS,
não desconsiderar a dimensão inconsciente dos processos que são dos processos com as plantas, porque isso é muito evidente, a quantidade de formações do inconsciente que aparecem, seja em termos de desrecalque, tá vendo? A gente está falando já palavras do âmbito psicanalítico, que é sobre o aparecimento de conteúdos recalcados, com traumas não só dessa vida, inclusive intergeracionais, isso, né, tá ligado a não só uma questão, digamos assim, da história pessoal nesta vida, mas está ligada a outros momentos também, de esquecimentos e, enfim, outro tipo de processo. Sonhos também são muito, muito clarissimamente colocados, sonhos de várias camadas, eu diria até. Digamos, algumas camadas mais psíquicas, digamos assim, por si, outras mais espirituais. Então, mas é inegável, assim, a quantidade de informações inconscientes que aparece. E para a gente pensar isso, eu só me parece que não podemos, não pode desconsiderar o que Freud trouxe com a descoberta dele, né? Então, assim, isso, lógico, Freud, sendo um cara daquela época, de, sei lá, cento e tantos anos atrás, lógico que muita coisa já foi modificada, a gente aprendeu muito mais coisa a partir do pensamento dele, mas me parece que não seria uma boa ideia a gente desconsiderar a dimensão inconsciente do ser humano, que no fundo retrata uma divisão subjetiva, né? É a divisão entre o consciente e o inconsciente, ou seja, o ser humano, nessa concepção, ele não é um ser pleno nesse sentido, plenamente consciente, né? Que a consciência resume o que o ser humano é. Então, a gente parte mais ou menos desse princípio, né, para nortear a nossa, por enquanto vou chamar de epistemologia, para pensar minimamente como podia ser essa aproximação com os saberes vegetalistas, né, que a fazem aflorar muito esse tipo de coisa. Então, a gente quer juntar porque esse elemento realmente aparece com muita, muita frequência mesmo. Nas dietas, a gente vê claramente os processos, nesse sentido, como que os sonhos vão guiando também, de várias formas, o processo em si, né? E com emergência de lembranças ou com emergência de elementos que não estavam ali, mas que de repente aparecem e que muitas vezes são elementos que parecem pequenos, assim, mas acabam que se transformam como cruciais, né? Por exemplo, no processo de dieta, né? Então, a gente tem que também escutar esses elementos e ver, né? A origem consciente deles também, não só espiritual. Então, tem essas dimensões todas estão colocadas em jogo. Pois bem, então, para eu fazer esse pequeno percurso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha de PowerPoint. Eu não sei se vocês estão vendo. Tá certinho aí? Então, beleza. Então, eu vou seguir. Olha só, eu vou apresentar alguns conceitos, né? Não tem como não falar de conceitos aqui, porque nós estamos falando de epistemologias, então, de onde estão partindo nossos conceitos, por que estamos falando disso? Mas eu não vou demonstrar os conceitos ou demonstrar por que eles foram criados. Isso exigiria uma coisa muito, muito longa, né? Um curso, alguma coisa desse tipo, que talvez até espero que a gente possa conseguir em algum momento viabilizar aqui. Mas eu não vou demonstrar, mas eu vou mostrar, né? Esses conceitos através de um livro que me foi. Onde é que está? Bom, não está aqui, eu acho. Não... Ah, está aqui. Que, por uma felicidade muito grande mesmo, antes de eu poder fazer essa apresentação, eu entrei em contato com esse livro tem umas 2 semanas, que é o Paixão segundo GH, da Clarice Lispector. Esse livro ele é muito absurdo assim, porque justamente ele vai exemplificar demais os conceitos que a gente quer colocar aqui, o pensamento que a gente quer colocar aqui, né? O Freud dizia, ou pelo menos tem uma frase atribuída ao Freud, né? De que os escritores, os poetas sempre estão antes dos cientistas. Então, esse pensamento que eu vou apresentar, mesmo o próprio Lacan começou a desenvolver mais a partir dos anos 50. Esse da Clarice é dos anos, acho que é 1964, se eu não me engano. Né? Então, o pensamento que eu vou apresentar é mais ou menos dos anos 80, de uns 20 anos depois disso aqui. Então, eu fiquei bastante surpreso, assim, porque eu já conhecia Clarice, mas não conhecia esse livro.
mas vou usar algumas passagens desse livro, mais do que passagens técnicas, sobre psicanálise, etc., para poder mostrar um pouco a postura qual é dessa psicanálise e desse pensamento que a gente está buscando aqui. Ok? Então, eu queria começar com essa frase provocativíssima que tem na Paixão segundo GH, sobre isso. A psicologia nunca me interessou, né? O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio psicológico. Eu acho bastante, muito, muito provocativa mesmo essa frase, especialmente essa parte do estágio psicológico, né? Então, sabe-se lá o que que ela estava querendo dizer, mas aqui a gente pode ver que, digamos assim, o vetor para onde a gente está apontando realmente é parecido com essa ideia de não é só sobre psicológico nesse sentido, né? Então, mas, né, então deixa essa frase para aí depois a gente ir entendendo ela aos poucos. Então, veja, então a gente começa a psicanálise com Freud, né, que tinha um projeto, não sei se o pessoal sabe, mas tinha, a primeira coisa que ele escreveu foi um projeto para uma psicologia científica. Então, ele queria fazer da psicologia, depois ele foi realmente falar psicanálise, mas ele queria fazer uma psicologia baseada na ciência mesmo, um materialismo que ele articulava com o conceito de neurônio, porque ele era neurologista. Né? Então, ele começa a pensar tudo que ele foi estudando de estudo de histeria, tudo isso primeiramente com esse primeiro, como é que se fala? Esse arcabouço assim, teórico, essa primeira ideia que ele tinha do que seria uma psicologia possível de ser cientifizável, né? Acabou que no final ele nunca realmente publicou esse material. Ele ficou guardado lá na gaveta dele, e só depois que ele morreu é que descobriram, né, esse primeiro manuscrito dele, e é uma coisa que é muito, muito interessante mesmo, por mais que não tenha realmente malogrado a psicanálise ser uma ciência nesse sentido que ele queria, mas tinha muitos indícios já do que ele estava buscando, né? Então, esse primeiro momento que eu quero apresentar para vocês é do Freud, é da psicanálise enquanto tendo um estatuto científico, né? E mais uma vez, né, Freud, todo mundo tem uma ideia do Freud e como que ele era, também tinha seus rigidez, teve a briga com o Jung, obviamente, né? Porque o Jung estava também interessado em fazer esse tipo de pesquisa em relação ao misticismo até, né? Ele tinha muitas referências, mas ao mesmo tempo carecia do ponto de vista do Freud, carecia de certo rigor. E o Freud estava interessado em manter o rigor dele baseado na ciência. Bom, então o Freud a descoberta do inconsciente é a descoberta da divisão subjetiva, que é aquilo que a gente estava falando, né? Que isso é muito, muito importante ser levado em consideração, né? Que existe uma divisão subjetiva entre consciente e inconsciente, né? Isso a gente realmente não quer abrir mão. Mas o que é que significa isso ao longo do tempo é o desenvolvimento da psicanálise. Então, em primeiro momento, o que é que o Freud faz? Ele fala do Édipo, né? Então, todo mundo sabe a história do Édipo, né? Enfim, temos muito, muito rasos, o filho apaixonar pela mãe, querer matar o pai ou vice-versa, aquela coisa, aquela anedota, como diz o Lacan, né? É uma certa anedota, é o recurso que o Freud tinha na época, tem que lembrar que ele estava pensando nisso no início do século XX, veja, no início do século XX, né? Freud morreu em 39, e a interpretação dos sonhos é de 1900. Ele, inclusive, ele queria, com a interpretação dos sonhos, abrir o século XX, né? Na verdade, o livro é de 1899, mas ele queria realmente assim, ó, ele assinou como 1900, para dizer, eu estou inaugurando o século XX, porque isso aqui é um pensamento que já não é mais do século XIX. Mas, ainda assim, de acordo com os recursos que tinham naquela época, ele foi buscar na tragédia grega, né, o modo de, digamos, de explicar heuristicamente o que é que ele estava descobrindo, que era uma coisa que é realmente era quase que fora do alcance dele, de tão inovador que era. Então, a figura central aqui, então, é essa ideia do ético, né? E a psicanálise, por outro lado, também, ela nasce como uma crítica à consciência e ao ego. Isso é muito importante a gente reter, porque está muito ligado justamente às experiências psicodélicas, espirituais, né? Então, você vê que, então, nesse sentido, não tem se você for olhar por esse lado, também não é uma coisa tão separada uma da outra assim. Se você pensar que a psicanálise e até a própria ciência, né? O Freud fala de três feridas narcísicas,
que a história da ciência causou na humanidade. Que a primeira é com Copérnico, quando tirou a Terra do centro do universo e entendeu que ela era só mais uma coisa que gira em torno do Sol, como o céu e as estrelas. Isso tirou o homem do centro do universo, então foi a ferida narcísica, né, que o Freud fala, uma ferida ao ego, né? Essa foi a primeira ferida narcísica. A segunda seria o Darwin com a teoria da evolução, para dizer que o homem não é um ser especial enviado na Terra por Deus, que foi, né, que tem todo esse debate, inclusive criacionismo contra evolucionismo. É, vai dizer que o homem é mais um animal, né? Mais um animal, só que com suas características, né? Então, não está no topo de nenhuma pirâmide. Inclusive, isso coloca a gente numa posição muito mais relacional, né? Justamente o quê? Mais uma vez, destruindo o narcisismo, essa ferida narcísica humana. E o Freud vai dizer que é justamente a terceira ferida, é a que ele colocou, que a psicanálise colocou, ao dizer que o homem, não, o ego não é o senhor na própria casa. Então, que a consciência, ela é regida, ela é determinada por processos inconscientes. Se a psicanálise é alguma coisa, ela é isso, no fundo, né? Agora, o que que isso quer dizer? Como é que você entende isso? Como que faz uma heurística dessa descoberta? É que são todos o debate em relação ao que significa psicanálise. Bom, então, como eu disse, nesse primeiro momento, o Freud tinha essa visão tentativa de fazer uma ciência, né, da psicanálise, no- isso no primeiro momento dele. Mas é interessante, muito interessante, acompanhar o estudo sobre a histeria, que é um dos primeiros livros que ele está realmente abordando o conceito inconsciente, que tem uma passagem que eu adoro, que ele fala assim, que ele é médico, né? Estava falando com médicos, né? Imagina, médicos do século XIX, enfim, fora toda a questão de poder que isso implica, né? Do papel da medicina, etc. E ele fala com toda humildade, assim, com os médicos, olha, eu peço licença aos senhores agora para eu passar para o campo da psicologia. Então, essa materialidade científica que ele queria, ele não conseguiu, né, mostrar como que isso estava em neurônios. Então ele partiu para o conceito de ideias e representações, elementos de sonhos e por aí vai, né? Então, mas ele não abria mão disso que ele queria como ciência, no que ele chamou de Weltanschauung, que está escrito em alemão, que é uma visão de mundo, tá? Então ele vai criticar visões de mundo, como religião, né? Como marxismo, por exemplo, para dizer que elas são extremamente ideológicas. E ele vai falar que a psicanálise não teria uma visão de mundo, porque a visão de mundo dela é a da ciência. E a ciência, obviamente, não é ideológica, né? Segundo Freud, em 1900, veja bem, né? Então, muitas águas já rolaram e a gente sabe muito bem o papel ideológico da ciência hoje em dia, né? Então, bom, mas esse é o projeto freudiano, né? Então, essa é uma primeira abordagem da descoberta que ele fez. Bom, então passamos agora para o Lacan, né? Que foi o segundo grande salto que teve em relação a uma como poderíamos dizer, um desenvolvimento da psicanálise. Mas veja, você tem duas formas de entender o Lacan. Uma é você achar que você achar que ele fez uma teoria que se aplica, e outra é você achar que ele fez o pensamento crítico. Então, aí é outra coisa. Então, o que o Lacan tentou fazer um esforço de abstração da teoria. Então, ao invés de falar de Édipo, falar de papai, mamãe e filhinho, pegou e começou a falar de linguagem. Então, aí foi aí que ele começou a trazer isso. Então, o inconsciente fica estruturado como uma linguagem, não como Édipo. Tá? Então, ele vai trazer o significante como esse elemento central de articulação inconsciente, vai falar de metáfora, vai falar do sonho como metáfora, como sintoma, né? É metáfora também, e o desejo como metonímia. Então, são figuras de linguagem que ele pegou de outros cientistas da linguagem na época. Então, aí viria a ordem simbólica, que seria entre o sentido, que é imaginário, e o real, que é de não sentido. Ele vai falar também de objeto da falta humana, isso é muito importante, né? Que o homem não tem um ser definido, isso é importante demais, que é aí que está a incompletude do ser humano, na sua própria divisão, e ele chamou isso de objeto A, né? É um conceito lá que ele é muito conhecido, mas para dizer simplesmente isso, da incompletude da linguagem para estabelecer o ser do homem. Então, é a abertura, né? É o campo da falta a ser e da insatisfação humana, né? Então, a gente pode pegar o Rolling Stones aqui cantando
I can get no satisfaction, por exemplo. Ou, por exemplo, o próprio Chico Buarque, o que não tem nome nem nunca terá. Então, essa é mais ou menos a ideia que o Lacan quer trazer nesse aspecto. Então, ele vai falar que o inconsciente não é mais o Édipo. Veja, o Édipo é muito conteudístico, assim, é muito figurativo. Então, o trabalho do Lacan é tentar fazer uma abstração do que é que significa a ideia do inconsciente, né? E aí, bom, aí ele começa a falar de linguagem, né? Que então aí já dá um outro salto, vai pegar a linguística de Saussure, né? Vai ler de outra forma e vai fazer toda uma psicanálise a partir dessa leitura. Mas o importante aqui é entender só esse esforço do Lacan de tentar abstrair a descoberta freudiana, né? Tentar fazer uma coisa que tenha mais relação com uma coisa formal, né? E não com uma coisa cheia de conteúdos, como é falar de pai e mamãe, como se o Édipo, como se o inconsciente fosse estruturado assim: tem um homem e uma mulher, né? Hoje em dia, olha só, as famílias são feitas, olha só o que aconteceu com a sexualidade humana, então tá tudo borrado hoje em dia, as fronteiras dessas coisas. Então, ele vai falar da linguagem. Eu queria só trazer uma vinhetinha lógica, uma vinhetinha clínica do Lacan aqui. Deixa eu só carregar aqui o computador. Ah, só um segundo. Que para mostrar o que é que ele quer dizer com isso, com linguagem. Então, o Lacan recebe uma moça, né, que tinha traumas com a Segunda Guerra Mundial, sonhava todas as noites que a Gestapo estava entrando na casa dela, né? Todas as noites era aquele trauma, aquela repetição de uma cena que tinha acontecido na própria infância. E ela chega pro Lacan e pergunta: e aí, você pode me curar disso, essa repetição? E ele: olha, curar não vou garantir, não, mas alguma coisa dá para a gente fazer com isso. E aí teve um dia que ela contava mais uma vez esse sonho, e aí ela é francesa, a mulher é francesa. E ela começou a contar e falava Gestapo, que é assim que é a pronúncia, né, de Gestapo em francês, é Gestapo, Gestapo, Gestapo. Aí, de repente, o Lacan levanta e faz isso aqui nela, assim, ó. Faz um carinho nela aqui, assim, que em francês, esse carinho é um gesto à pele, que é um geste à peau. Então, ele tá fazendo o quê? Julgando com o equívoco das palavras e da linguagem para introduzir alguma diferença, né? Então, a mulher conta esse caso muitos, muitos anos depois, uns 40 anos depois desse encontro com Lacan, para dizer que não é que ele me curou desse trauma, uma coisa assim, mas alguma coisa com isso definitivamente mudou. Então, é mais ou menos isso que a psicanálise lacaniana tenta colocar, que é a relação com a linguagem, como que isso nos afeta de uma forma muito profunda, né? E que tem alguma diferença que a gente pode colocar, né? E a partir desse pensamento lacaniano, desse tipo de concepção do inconsciente, o Lacan, ele, em vez de fazer um instituto científico, ele vai pegar o Karl Popper, que foi um cientista, de um epistemólogo, para dizer que não, a psicanálise não é uma ciência, porque o Karl Popper já mostrou o que seria uma ciência, que tem a ver com possibilidade de demonstrar uma coisa ser falsa, e a psicanálise não tem essa possibilidade. Então ele foi buscar então o estatuto ético, que é não abrir mão do seu desejo, ou seja, dessa falta a ser, da possibilidade do devir, né? Porque, de novo, a ciência vem estruturar essas coisas e vários outros discursos também vêm fechar essa abertura que a psicanálise descobre no inconsciente. Bom, então, dito isso, Freud e Lacan, vamos apresentar o que o M. de Magno, que é um brasileiro de Campos dos Goytacazes do Rio, vai começar a colocar. Então, mais uma vez, o Magno foi quem trouxe uma das primeiras escolas de Lacan para o Brasil, que foi o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, lá em 1975, junto com a Betty Milan, que é uma psicanalista conhecida também, escritora, tem vários livros de romance publicados, e eles fundaram essa escola. E a ideia do Magno é fazer mais uma vez o mesmo trabalho que o Lacan fez, tentar fazer um outro salto de abstração na teoria, não só reduzir a coisa ao que é linguagem, porque ele está buscando o que é anterior à linguagem, que permite a linguagem funcionar como tal, né? Que tenha essa abertura na linguagem. O que ele está buscando é isso. Mas, nesse momento que ele começa a desenvolver essa psicologia, essa psicanálise nova, ele também está querendo entender o papel de uma psicanálise feita no Brasil, né, com as palavras brasileiras, com os sintomas brasileiros. Então, ele vai fazer recurso não só ao Lacan ou aos franceses, ou isso ou aquilo, mas
fundamentalmente a pensadores brasileiros, como o educador Anísio Teixeira, né, onde ele vai, de onde ele vai tirar, esse Anísio Teixeira, ele foi um cara que estudou muito a colonização do Brasil, né, e traz, para dizer como que o Brasil sofre de um certo mazombismo, né? O mazombismo é um termo que vai referir ao mazombo, que na verdade que é o filho de português nascido no Brasil, né? Então, filho de colono nascido no Brasil, né? Que tinham, digamos, uma crise de identidade quanto a isso. Então, que não gostava de ter nascido no Brasil, né? E ficava identificado com o europeu, de onde a linhagem veio dele, enfim. Então, esse tipo de ele vai falar de uma nostalgia, digamos assim, da Europa, né? Então, ele vai fazer recurso a isso para denunciar. Deixa eu só achar uma citação que eu vou fazer aqui. Ele vai denunciar um mazombismo como um grande sintoma brasileiro e que isso vai aparecer, inclusive, na constituição das psicologias, né? Especialmente da psicanálise. Então, nessa época que estava começando a ter um florescimento da psicanálise francesa no Brasil, né? A partir do Lacan e dos alunos dele, o Magno vai querer denunciar isso para dizer que isso está paralisando o nosso pensamento, porque aí a gente começou a fazer o quê? Uma pura repetição da psicanálise francesa e a gente não estava conseguindo pensar para além disso, né? Então ele vai pegar o Anísio Teixeira com esse conceito de mazombismo, que ele vai dizer que os brasileiros, né, o Anísio Teixeira, né, diz que os brasileiros são europeus nostálgicos. E me parece que isso lá nos anos 80, né? Mas ainda se me parece uma coisa bastante atual, né? A coisa do mazombismo, porque vivemos em tempos em que tem pessoas batendo continência com a bandeira americana, né? Então, coisas desse tipo ainda estão acontecendo com bastante frequência. Então, isso vai ter um papel importante para o MD Magno, justamente porque a psicanálise, ele queria pensar como que a psicanálise no Brasil poderia ser uma psicanálise do Brasil, né? Então, com elementos brasileiros, com pensamento brasileiro que pudesse acreditar em si mesmo, né? O Bruno falou uma coisa assim na apresentação dele sobre essa coisa, sobre acreditar em si mesmo, né? Eu me esqueci qual que foi agora que foi que exatamente que ele falou, que eu tinha anotado também. Deixa eu só ver que tem. Ah, alguém está falando. Mas, enfim, eu me lembro que o Bruno falou disso, eu até tinha anotado, mas não sei onde que está aqui. Bom, mas, enfim, então, a denúncia disso é importante nesse processo de uma certa descolonização da própria psicanálise, para não ficar alugada ao pensamento europeu, porque a gente tem condição de também não só pegar isso, fazer uma antropofagia, né? Então, que é outra referência muito importante, assim, que o Magno vai colocar, que é o Oswald, que é o Mário de Andrade, né? Para a gente fazer essa antropofagia, pegar as coisas, mas também produzir as nossas próprias coisas a partir disso, né? Então, inclusive, ele vai renomear a antropofagia como heterofagia, né? Então, a gente pegar as coisas, mas não esquecendo que a gente tem o nosso mesmo para colocar na roda, né? Então, é mais ou menos isso para dizer desse momento né, de como que o Magno também está nessa via de tentar, de pensar a descolonização. Isso aí, eu teria várias histórias para contar, inclusive, eles organizaram um congresso que ficou muito famoso entre os psicanalistas, em 1985, que foi convidado o Gilberto Freire, tinha Caceta e Planeta, tinha Chico Anísio, tinha muita gente de várias áreas diferentes para discutir o Brasil, o que, que é o Brasil, né? Tem inclusive uma palestra do Gilberto Freire nesse congresso, está no YouTube, para quem quiser ver, só colocar Gilberto Freire, Congresso da Banana, né? Porque esse congresso ficou muito famoso. Eu não sei se vocês estão me vendo ou não, ou só está vendo a apresentação. Ah, porque tá aqui, ó. Tá aqui. É a revista do Congresso, que é uma banana, que é representando o quê? Uma banana para a colonização e para, né, esse mazombismo né, enfim, tanto tem impedido de pensar em muitas áreas. Bom, dito isso, passemos a um pouco o que ele quer, que o Magno tem para apresentar. Então, deixa eu continuar aqui. Ele com a ideia de linguagem, de significante lacaniano, como tendo uma estrutura topológica, como estrutura desse objeto aí, que é a banda de Möbius,
que é uma fitinha que você dá uma meia torção nela e junta. E a característica dessa fita é que você passa de um lado para o outro em continuidade, tá? Então, se você pega ela como um objeto concreto externo, ela passa de um lado para o outro. Olha a formiga aí, né? Ela segue no mesmo caminho, mas ela de repente está do outro lado. Ela virou para a orientação contrária, né? Então, é mais ou menos essa ideia que ele vai falar do significante da linguagem em Lacan. E ele vai trazer que, em algum ponto, né, se você percorrer essa banda, em algum ponto a formiga passou para o outro lado. Em algum ponto, que a gente não sabe onde que é, mas ele é conjecturável. Né? E ele chamou esse ponto de ponto bífido, porque ele pode orientar para um lado ou pode orientar para o outro. Digamos que uma palavra pode ter um sentido e pode ter outro sentido, digamos assim. Uma mesma palavra pode ter sentidos completamente contrários. Né? Então, ele vai utilizar esse ponto de ponto bífido que ele vai depois chamar de revirão, porque a coisa revira ali. Né? Então, a referência, esse nome Ribeirão, como é que é o nome do Glauber? O Alessandro vai poder me ajudar nessa, como é que é? O Ribeirão Sussuarana, eu acho que é isso, né? Que é um filme do Glauber e que está também referenciado no River Run do James Joyce, que é no Finnegan's Wake, que é um livro muito, muito famoso. Bom, então ele vai então fazer isso, vai trazer a coisa da linguagem para essa topologia matemática. Eu só trouxe esse negócio aqui para dar um exemplo, né, de como é que funciona essa coisa de orientação para dois lados distintos. Então, essa é um GIF que tem na internet de uma bailarina. Ó. Então, tem gente que vai ver essa bailarina girando para a esquerda, tem gente que vai ver ela girando para a direita. Né? Então, a questão é a seguinte: você pode alternar, se você conseguir fechar os olhos, concentrar, dá para você alternar para onde ela gira. A questão é que o giro dela não é nem para um lado nem para o outro exatamente. Pode ser para um lado e pode ser para o outro. Então, é isso que ele está tentando chamar de revirão. Esse ponto bífido que vai articular diferenças, que vai articular sentidos na linguagem, digamos assim. Né? Então, eu sempre vejo ela para a esquerda, mas tem que fazer muito esforço para ver ela girar para a direita, mas é possível. Então, passando isso aqui é só para ter uma imagem mesmo, e seguindo. E aí, o revirão, então, esse conceito que vai ser o cerne da linguagem, digamos assim, ele é esse ponto de indiferenciação entre os opostos. Né? A partir dele, você tem a oposição surge, mas ele é antes. Então, ele é um ponto de equivocação, de suspensão de sentido. Veja, a bailarina está para um sentido ou para o outro, mas né, para cada um de nós. Mas ela em si não está em nenhum dos sentidos, né? Pode orientar para um lado e para o outro. Então, é nesse sentido que suspende esses dois sentidos. E isso faz emergir, né? Se você consegue passar de um lado para o outro, na linguagem, isso faz aparecer sentidos que não estavam lá. Então, essa que é a ideia de como se articula com o inconsciente freudiano, por exemplo, de surgir, de desrecalcar alguma coisa, digamos assim. E ele vai chamar isso de um halo, a bailarina como um todo é um halo, com dois alelos, que tem duas possibilidades de orientação. Bom, eu sei que isso aqui é bastante abstrato, então por isso eu vou tentar trazer um pouquinho uma citação agora da Lispector, para que ela diga um pouquinho, dá um exemplo de como é que isso aparece. Não sei qual de vocês já conhece esse texto, né, que é o Paixão segundo GH, mas tem essa passagem dela que é quando a história é muito simples. É uma mulher de classe média que está na casa dela e vai entrar no quarto não, gente, não sei qual que é o termo politicamente correto hoje em dia. Enfim, da faxineira dela, que trabalhava lá e saiu, né? E aí o quarto ficou vazio e ela foi entrar lá para fazer uma limpeza no quarto. Quando ela entra lá, tem uma barata. E aí é a partir desse encontro com a barata que o livro todo se desenvolve. Então, eu vou pegar essa passagem aqui. Espera que eu tenho que pôr óculos agora. Para simplificar essa ideia desse revirão, dessa coisa que articula opostos, tá? Que tem orientação bífida. A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, não. Ela mesma não tem lado direito nem avesso. Ela é aquilo que nela é exposto, é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto, fiz meu avesso ignorado. Uma frase dessa, ela contém muita, muita informação. Fala muito sobre recalque, fala, né, o avesso ignorado em mim,
né? Aquilo que se expõe através da barata. Então, é mais ou menos disso aqui que ela está dizendo, né? Essa coisa que não tem avesso, que pode passar de um lado para o outro, que é exatamente essa ideia desse ponto de indiferenciação que está nessa banda de Mobius, tá? Que isso que seria a articulação dos elementos da linguagem. E tem mais uma passagenzinha. Não, antes disso, é dizer também que esse ponto, ele é um terceiro, tá? Antes, desculpa, é muita informação que tem aqui. E também tem essa outra citação do Guimarães Rosa, que está no Grande Sertão, que o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente na travessia. Então, é exatamente esse ponto de travessia entre os dois lados dessa banda, entre esses dois alelos, tá? Entre as oposições da linguagem, tá? Então, esse ponto, esse revirão, ele é um terceiro. Ele não é de uma lógica binária, é de uma lógica ternária, que é que articula a binariedade desses elementos simbólicos. Então, está relacionado com coisas como não dualidade, a terceira margem do rio, há uma certa neutralidade para essas oposições, porque as oposições são as diferenças, né? E aí tem essa passagem também da Clarice que é maravilhosa nesse aspecto. É, Vou te contar agora como entrei no inexpressivo, que sempre foi minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um espaço, existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Então, é bem sobre isso que ela está dizendo. Né? Esse lugar entre o número 1 e o número 2, essa não dualidade, esse pré-opositivo, pré-ontológico, que é um ponto de abertura e de falta a ser, que é o que ela está chamando de silêncio. Né? Tem a ver com o objetual lacaniano, que não tem nome nem nunca terá. Bom, então deixa eu retomar aqui. Então, o inconsciente, nessa concepção, ele é redutível a essa estrutura, né? Essa estrutura dessa banda de Mobius. E ele não vai ser mais lido como uma representação exatamente. Ele vai ser lido como uma máquina de produção desse tipo de aversamento, desse tipo de indiferenciação entre os opostos. Então, é essa máquina. E isso está ligado ao que o próprio Deleuze fala sobre o inconsciente, na crítica que ele faz ao Freud e até ao próprio Lacan, que o inconsciente não é um teatro, né, nem é representação. Ele é uma produção, ele é uma usina. Né? Então, aqui para o Magno é a mesma coisa. Ele é uma máquina de autodiferenciação, de distinção a partir desse ponto bífero, né? E aí que o Magno vai, a partir disso, dar um salto muito grande, que é para entender que essa estrutura, ela é simplesmente uma estrutura de articulação de diferenças, não importa em quais níveis, se simbólicos, se naturais, se biológicos, se sociais, isso para ele, ele vai indiferenciar tudo isso para para cortar a diferença entre natureza e cultura. Né? Então ele vai dizer que tudo isso é estruturado simbolicamente, né? Ou seja, em termos de oposições, porque a linguagem ela é oposição pura. Só que o que é específico na linguagem é esse revirão, é esse ponto que pode indiferenciar e trazer o ternário em vez da lógica binária. Então, esse é o projeto dele de indistinguir natureza e cultura. Então, só que ele vai fazer uma inversão que eu chamaria de copernicana aqui, que é não dizer que tudo é natural, mas que tudo é artificial, inclusive a natureza. Né? Então, ele tem uma passagem que eu vou tentar também resgatar aqui rapidamente. Onde está? Onde está? Uma pequena passagem que ele vai falar. Ah, o simbólico não é privacidade do falante. Por isso digo que a natureza é artificial e que o artifício de haver as coisas, atenção a essa palavra haver, é o simbólico funcionando por si mesmo. Isso é muito parecido com o que o Spinoza fala sobre o Deus ser a natureza, né? E que o Spinoza vai distinguir entre natureza naturada e natureza naturante. A natureza naturada são as coisas que são dadas espontaneamente, né? Os rios, as florestas, as plantas, tudo que já está estruturado.
e a natureza naturante é o que o ser humano pode fazer em cima dessa natureza natural, as transformações que a natureza faz em si mesmo, né? Só que o Magno não vai chamar de natureza, ele vai chamar de artifício. Então ele vai falar que tem um artifício natural, espontâneo, e um artifício industrial, que é o que o ser humano faz. Bom, então, mais uma vez, passando por isso, não vou me deter muito nisso. Ah, e aí ele vai ali, de uma forma mais ou menos espinosista, assim, que o inconsciente, né, pensado assim, ele é a estrutura do que quer que haja. E aí ele vai trazer o conceito de haver, de pleroma, né, que é análogo é análogo, não é exatamente igual, mas é o que também o Spinoza falava mais ou menos como substância ou como Deus em si mesmo, né, que ele vai trazer como o haver, né, que é pura articulação de diferenças, pura informação, inclusive. E esse é um conceito é da imanência pura, porque veja bem, só há o haver, não há o não haver, né? E aí isso seria a pulsão. O que a pulsão freudiana quer seria o não haver, né? Então, mas isso também não vou adentrar demais nisso, né? Só apresentar que é nesse lugar que ele está colocando, né? Como essa estrutura, o inconsciente também como determinando, como sendo essa própria estrutura de Deus ou do próprio haver, né? Como a estrutura do que há, digamos assim, de qualquer coisa que haja, porque é tudo por articulação nesse registro ternário que tem na banda de móveis. E o homem, então, seria como se fosse um fractal do haver. Então, o homem, né, como ele porta o revirão, a linguagem, em termos lacanianos, antigamente falavam, ele porta essa possibilidade de fazer referência a esse terceiro, que é a neutralidade, que é o revirão, que isso repete a estrutura do todo, né? Então, o Magno vai então dizer que é como se o ser humano fosse um macaco divino, porque dentro do ser humano existe a chispa de Deus, né? Que isso é uma coisa que não é nova de ser dita, né? Isso está na tradição mística em vários pensadores, como Mestre Eckhart, Rumi. Então você tem vários pensadores, vou chamar de pensadores assim, né? Que não são ocidentais em geral, né? Que vão colocar esse mesmo tipo de pensamento, né? Que existe alguma coisa dentro de nós que repete a estrutura do todo, exatamente como um fractal, né? Bom, então é mais ou menos isso, e o Magno fala que é o macaco divino, né? E tem outras frases que ele fala sobre isso. Já vou encaminhando aqui mais ou menos para o final. Então, essa referência ao haver, né, a essa neutralidade do revirão, é de ordem mística, né? Então, esse que é o ponto, de afastamento das oposições do mundo, né? E de relembrar dessa natureza neutra, divina, isso. Aí eu fazer rapidamente uma citação da Clarice, que é aqui que realmente vocês vão ver como é que é. Onde está? Aqui. Aqui. É, a Clarice coloca que o que ela viu na barata foi esse neutro. Estou falando do elemento vital que liga as coisas, né? Como isso que está no centro de Deus, que ela vai. O livro todo é para colocar isso. E isso é de ordem mística, e eu vou agora citar um poema de uma poeta sufi, né, daquela galera do Rumi ali, da Pérsia, né? Que tem um dos livros do Rumi. Então é o seguinte: em minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja que se dissolvem. Neste momento, onde eu me ajoelho, todas as construções se dissolvem. Tudo se dissolve em Alá, né? Alá como figura de Deus aqui. E outra citação também: como você poderia descrever a verdadeira forma de algo em cuja presença você se torna um borrão? Então, é justamente desse lugar que está dizendo, desse lugar que indiferencia, que torna-se as coisas um borrão, né? Que é esse centro da banda de móveis. Bom, então, pensado assim, o Estatuto da Psicanálise é místico, né? E não é epistemologia exatamente, é uma gnóstica, né? Que é um conhecimento dessa estrutura do haver, digamos assim, uma estrutura de Deus, né? Deus, assim, para dar um dos nomes da coisa, né? Então, e aí eu pego essa citação também da Clarice para dizer que o divino para mim é o real, né? Então isso também tem muita, é uma frase muito densa essa, né? Que articula epistemologia com gnoseologia, né? Enfim, tem muitas coisas. E aí
pensando a partir disso, né, as experiências espirituais e psicodélicas como sendo dessa mesma ordem, né, por vias diferentes. Né? Essa ideia da dissolução do ego, da desintegração do ego que a gente tem em vários relatos, em diferentes tipos de perspectivas, dessa indistinção com a natureza, com Deus, com o haver, né? Que tem a ver com essa indiferenciação, né, que está nesse ponto neutro do revirão da banda de Mobius, e esse resgate da essência divina que existe em cada um de nós, que é o neutro, que é o não dual, que tem a ver com a ideia da santidade mesmo, da gente sacar esse Deus dentro da gente mesmo, que é esse. Isso seria um movimento de cura, digamos assim, não de terapia exatamente, né? Mas isso aí a gente pode depois desenvolver um pouco. Bom, e fazer essa referência ao neutro é o processo de cura, como eu estava dizendo, que abre sua disponibilidade para o movimento do haver como tal, né? Que seria a ideia de um processo, né? Até como o Whitehead coloca, da ideia de que tudo é processo e que a neurose ou as coisas, os nossos sintomas são simplesmente travas e paralisias diante do processo divino que está aí acontecendo o tempo inteiro. Então, a gente abrir nossa disponibilidade para isso seria um movimento de cura e na experiência que eu tive, tanto pessoalmente quanto com as dietas e com as sessões que eu vejo com as pessoas também, é isso que acontece sempre. As pessoas têm um certo resgate, né, dessa dimensão delas e que isso permite que elas possam se livrar de traumas, seja intergeracionais ou de outras ordens que bota aquilo para seguir, digamos assim, né? Bom, então, chegando já para o final, vamos falar um pouco de integração. Como é que a gente pode, então, conceber um pouco a integração a partir disso, né? Bom, essa ideia dos estados não ordinários de consciência, eu gostei de chamar de estados superpostos de consciência, porque fica uma superposição entre coisas contrárias, parece que são inconciliáveis, né? O eu e o não eu, né? O corpo e o espírito, o tempo e a eternidade. Então, mais uma vez, as oposições ficam em suspensos nesses momentos, nesse tipo de estado de consciência, né? Bom, e a integração vai ser o quê, então? Tentar trazer para a linguagem, né, aquilo que a própria palavra não alcança, porque a linguagem vai lidar com as oposições mesmo, né? Só que fazer isso no ponto onde a linguagem falha, porque essas experiências, todo mundo fala, né? Não, eu não consigo dizer, parece que é da ordem do indizível, né? Realmente é muito difícil, assim, você conseguir nomear um pouco essa experiência, e essa nomeação tem efeito de apaziguamento mínimo que seja, né? Para pessoa, muitas pessoas ficam muito tomadas com isso, né? Ficam angustiadas com ter passado por experiências assim, e isso ajuda a dar minimamente uma apaziguada. Então, nomear, ou seja, trazer para a linguagem isso, né? Mas é através da linguagem no ponto que a própria linguagem falha, né? Eu ia falar falha, meu ato fala, né? Mas então, essa integração tem que ser a partir dessa falha da linguagem. Não tem como não ser, porque a linguagem em si não é toda, né? Então, como é que é isso? Então, aí eu vou pegar mais uma vez a Clarice, porque ela também fala de uma forma, tipo, absolutamente maravilhosa isso daqui, não tem como não dizer isso. É, cadê? Aqui. Tenho à medida em que designo. Esse é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-la e como não acho. Mas é de buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado com o fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. Então, isso aqui é muito, muito maravilhoso de como que é a partir dessa falha que é preciso ir buscar alguma palavra para isso. Então, passar a palavra, digamos, o que é do verbo, né? No sentido no início era o verbo mesmo, assim, né? E isso é, tem muito a ver com a poesia, porque a poesia consegue fazer consegue nomear esse tipo de aporia, esse tipo de paradoxo. Veja, vários poetas, pode pegar o Rumi, pode pegar Mestre Eckhart, vários poetas místicos vão colocar esse tipo de coisa, né? Esse tipo
de paradoxo na linguagem, né? Uma coisa que fica nessa ordem que eu, como eu estava dizendo, que é ambígua, que é bífida, né? E isso é uma forma de bem dizer a experiência, né? Ou seja, de conseguir integrar essa experiência no seu campo simbólico, digamos assim. Bom, eu vou falar essa coisa do Gestapo, né? Já deu a nossa hora aqui, e só queria terminar para dizer uma definição possível de psicanálise a partir desse pensamento, que é a arte de transformar o sonhador em artista. Por quê? O MD Magnum faz isso. É muito visível nas experiências com as plantas também, nos processos de dieta, como que as pessoas tocam, resgatam o seu lado artístico. Não vou dizer resgatam, mas afloram o seu lado artístico. Elas escrevem, elas desenham, elas pintam, elas têm ideias, elas trazem muitos elementos artísticos a partir dessas experiências, né? E o Rand, né, que está aí com a Carla, ele sempre fala, ele fala de uma tríade. Quando eu conversei com ele, ele falou dessa tríade que os processos com as plantas espirituais é um processo de sanação, de cura, de inspiração e de conhecimento, né? Então tem essas três dimensões envolvidas nisso, né? De conhecimento do mundo espiritual, da cura que isso propõe e da inspiração também vindo desse conhecimento, né? Então, essa trindade referenciada nessa indiferenciação, nessa neutralidade, nesse recurso à divindade que a gente comporta dentro da gente. Então, isso mais ou menos é uma coisa que pode aproximar, né, a psicologia ou a ciência, né, de forma geral, de pensamentos ou de epistemologias ou de conhecimentos espirituais e ah, de várias formas diferentes. Então, é mais ou menos por aqui que a gente está tentando pensar o trabalho do Liz a partir desse início de pensamento e que, de novo, é um campo muito vasto, está muito no início esse tipo de conhecimento, então a gente tem que tentar dialogar a partir de coisas que possam minimamente fazer pontes, assim. Então é isso, galera. Maravilha, Bernardo. Muito grato pela apresentação, com uma introdução livre, depois um pouco mais sistemática, que ajuda muito a tentar acompanhar. Vale registrar para o grupo presente aqui, né, que esse ciclo do Liz nasce com um interesse grande em o próprio Liz conhecer a si mesmo, né, as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas de caráter multidisciplinar, e como parte da equipe, né, que sou, tinha muito desejo de conhecer mais o MD Magno e ouvir mais sobre o Machado Dias, né, Magno brasileiro, que tem umas pontes muito interessantes com outros pensamentos que a gente vem dialogando no grupo, né? Vídeo apresentação que o Alessandro Campolina fez no primeiro dia, as apresentações que vieram na sequência de Suzana e Frederic, e agora a Carla também traz, né? Essa abertura para uma epistemologia. Eu tenho várias perguntas, né? Mas eu gostaria de abrir as perguntas para a audiência. Se alguém quiser já dirigir alguma pergunta específica para nossos queridos palestrantes, eu fico contente em ler se alguém quiser escrever ou se quiser se manifestar diretamente pelo vídeo e pelo áudio, fiquem à vontade. Enquanto vão tomando coragem e gosto pela interação, eu vou propor então umas perguntas, né? Pelo menos uma pergunta para um pouco aquecer, né? Eu tinha entendido quando eu comecei a me debruçar sobre o MD Magno, né? E foi uma contribuição que a Carla me passou e li um pouco, né? E gostei muito da ideia. Isso tem muito a ver, claro, é muito em sintonia com o que o Bruno vem trazendo também, né? Da descolonização do pensamento, e tal, que é essa ideia de uma crítica ao pensamento sistêmico, certo? Que propõe uma abertura, justamente, e todo mundo aqui está percebendo isso, né? Os comentários vieram aqui pensando na filosofia chinesa, né? O próprio Bruno comenta de uma confluência e tal. Eu queria perguntar, nesse sentido, sobre o papel nessa abordagem antissistêmica, para vocês dois, né? Abrindo um pouco, o papel da intuição, né? Como que vocês poderiam articular essa noção de intuição com uma abertura para as epistemologias com as quais a gente está tentando lidar?
um pouco para esquentar aí o pensamento. Eu acho que Carla pode começar esse assunto, até porque ela acho que ela intuiu muita coisa para pensar isso, não? Então, o nome intuição, eu acho que ele pode também ser traduzido de outras formas, assim, né? Se a gente faz essa aproximação em relação a epistemologias, né, e conhecimentos e essa ciência contida também, né, nesses conhecimentos milenares, né, nas práticas aqui que a gente está referenciando vegetalistas, é, né, que são calcadas nesses conhecimentos indígenas e tudo mais, a intuição, né, a expressão, né, daquilo que vai emergindo no campo relacional com as plantas, né, que a gente pode chamar de intuição, né, mas pode chamar de outras maneiras também, né, como que essas plantas se comunicam, como esses espíritos ensinam, né, nesse complexo de conhecimentos, né, assim, um curandeiro em dieta muitas vezes recebe de uma maneira que a gente pode chamar de insight, intuitiva, ou de uma transmissão, né, desses espíritos, dentro dessa cosmologia, de ensinamentos profundos, assim, de cura, né, eu lembro o Rand contar, né, assim, cada planta maestra, digamos, é uma forma que eu consigo representar aqui, ela traz uma especialização, uma especialidade, né, assim, ela tem a sua ensinança, a sua transmissão. Eu lembro dele contar, por exemplo, de um maestro que estava numa relação, né, de aprendizado com a Bobizana, e é uma dos aspectos que a gente escuta muito de vários curandeiros, né, na Amazônia peruana, que é onde eu posso me referenciar, né, na relação com esse conhecimento, é como ele aprendeu a ser um sovador, né, a trabalhar com os ossos. Muitas pessoas quebravam, né, na Amazônia quebram seu braço, perna, enfim, ou tem algum problema nesse sentido, e eles recorrem a esse tipo, né, de trabalho, né? Numa dieta com essa planta, com a bobinzana, esse espírito chega como se fosse com um saco de ossos e despeja a miração que ele tem, ou digamos, a gente pode chamar uma intuição, ou nesse campo, ele despeja esses ossos e ensina ele a montar, a trabalhar, né, através das massagens e como sovador, nessa relação, nessa dimensão de transmissão desse espírito, que podia ser uma forma de tradução, né, desse campo, que eu acho que, não sei se é nesse sentido, Tiago, mas que eu acho que a gente pode também traduzir enquanto intuição, né? Ou numa relação, né? E numa comunicação interespécie que vai te fazendo uma transmissão e um ensinamento, né? Das curas, desse complexo de curas de tratamento espiritual e terapêutico que é contido nesse trabalho, né? Eu queria só corroborar o que a Carla falou, porque é bem isso mesmo, assim, né, o que a gente chama de intuição, né, talvez porque é, tem sempre uma coisa um pouco misteriosa, né, no que significa essa palavra, é, e, bom, do jeito que a Carla falou, eu também, eu poderia dizer que realmente, muitas vezes o que a gente chama, que a gente não entende como fica como se fosse certo mistério, né? É que tem espíritos falando mesmo coisas com a gente, dando informações e ensinamentos, né? No meu caso, por exemplo, eu escrevi um livro depois da minha primeira sessão de ayahuasca, um livro de poesia, em que, né, das minhas duas primeiras sessões, e que foi muito a partir do que poderiam chamar de intuição, mas que foi muito de ensinamento dos espíritos. Os espíritos me falavam frases, versos, né, ou imagens que eu simplesmente me batia alguma coisa assim, e aquilo eu desenvolvi em forma de poesia. Mas às vezes vinham, às vezes até, tipo, quase um poema inteiro, como se fosse, entendeu? E eu digo é isso, assim, pode se chamar que né, o artista tem uma intuição do que vai fazer, ou isso ou aquilo, mas também tem muitas outras coisas que os espíritos, a gente conhecendo mais o mundo dos espíritos, isso realmente, algumas coisas se revelam nesse sentido, não ficam tão misteriosas, porque a gente entende que tem espírito falando com a gente mesmo,
né? Então, a gente recebe esses ensinamentos também e passa para frente, né? Então, assim, não sei o que que seria um conceito de intuição, né? Mas enfim, mas essa palavra, né, pode também ter esses sentidos. Estou vendo que tem uma pergunta da Obrigado, Flávia. Bernardo. Sim, Bernardo, obrigado. Eu vou passar a palavra para a Flávia e, na sequência, tem uma pergunta colocada no chat que eu já passo a ler. É só justificando um pouco o uso da intuição, no sentido de que foi uma tentativa de fazer uma ponte direta com a ideia do pensamento não sistemático, né, a crítica do MD Magno e todo o campo que foi apresentado aqui, né, que foi colocado inclusive na pergunta aqui, em relação ao indizível, né, a dificuldade da fala, alcançar alguns estados, enfim, a política da língua e tal. Enfim, então, por favor, Flávia, fica à vontade, faça a sua pergunta. Muito bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse encontro muito rico. Me apresentar, eu sou Flávia, sou psicóloga também ligada à psicanálise. E tem um percurso aqui, pelo que eu estou ouvindo, do que vocês trazem de leitura, talvez parecido em vários aspectos e, claro, diverso em muitos outros. A gente compartilha o mesmo território, eu faço parte de um grupo dos Guardiões, a gente tem um centro no Vale do Cuiabá, que recebe também indígenas, mais brasileiros, mas já recebemos de vários outros lugares também do mundo, recentemente até os mexicanos estavam vindo. E assim, o que eu, desde o início, estou acompanhando o início de vocês, é a primeira vez que eu participo, assim, mais formalmente. Então, obrigado por esse centro, por essa investigação nas dietas, que eu estou vendo, assim, quero um dia chegar mais próximo, mas chegando aqui agora, mas assim, oportunidade de poder falar desse encontro dos saberes, não numa tentativa assim, né, de dizer qual que é o certo, mas tentar integrar um pouco o que a gente está conseguindo fazer. Eu não conhecia muito o Magno, estou ouvindo você falar, né, Bernardo? Achei super interessante até querer assim pegar mais para ver como é que faz essa interface. Mas vocês falaram aí dessa questão da intuição, eu lembrei de uma coisa que o Freud disse em algum momento, eu não vou saber exatamente onde, ele falava de uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Ele percebeu que tinha alguma coisa ali acontecendo do inconsciente que também não dava conta ali, né, nessa questão mais da ciência, mas ele não foi muito por esse caminho, deixou para outros seguirem essa abertura. Né? Ele faz uma base para a turma poder brincar depois. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, essa dimensão da psicanálise com as plantas de saber. Então, obrigado por esse encontro. Eu queria mais fazer assim, essa apresentação mesmo, falar que estou próxima aí para a gente trabalhar, pensar juntos, né, enriquecer o diálogo. E eu queria pensar assim, uma questão, como a gente trabalha mais com as cerimônias, e assim, algumas pessoas elas retornam, então a gente acaba fazendo um trabalho de continuidade, de integração, pela revisita das pessoas que vão chegando depois de um ano, depois de 2 anos, e retoma com alguma questão que de outro lugar, fica como um centro assim de contato com as pessoas e com essas idas ao mundo, com esse conhecimento vegetalista. Mas eu queria saber com vocês, já que estão trabalhando mais especificamente com as dietas, como é que é esse retorno, assim, eu sei que a gente está falando aqui da mistura das... Eu estou querendo ver do retorno, assim, em termos do que a gente fala de uma psicanálise, né, do que vocês veem assim, dentro do consultório e o que você vê dentro depois de um tratamento vegetalista, assim, né, se vocês tiverem considerações, eu acho legal falar disso, porque não tem muita turma para tratar disso não, assim, né? Então, me digam um pouquinho, assim, né? E agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Não entendi. Fique à vontade, Bernardo, Carla. Eu faço a pergunta que foi colocada no chat na sequência. Fala, Carla. Você pode contribuir, Bernardo. Vamos lá. Sim, tá bom. É porque, o que a gente percebe em muitas situações é que existe, digamos, como é que se fala? Os processos com as plantas podem ser muito catalisadores de descobertas inconscientes, né? Daquele trabalho todo que a psicanálise demora muito tempo. Isso pode muitas vezes acontecer numa sessão, tocar num ponto muito, muito fundo, assim, que muitas vezes é muito difícil para a psicanálise chegar com o método que ela tem, né? Com as palavras, com aquele tipo de setting, né? Porque existe também muita resistência.
né? Inclusive, né, o Freud coloca isso desde o início, né? Que o tanto de resistência que a gente tem que superar para conseguir chegar em núcleos inconscientes. É, bom, aí sabe-se lá que tecnologia que os espíritos têm, ou a planta tem, que permitem, né, chegar nesse tipo de coisa de uma forma, numa experiência tão intensa quanto essa, que é uma experiência extremamente intensa, né, com as plantas, com a ayahuasca, né, com esse retiro, né? Então, uma coisa que a gente pode dizer é que realmente é um processo que pode, né, ser, não necessariamente né, mas que pode ser bastante catalisador no sentido de é, avançar muitas coisas e chegar através, no conteúdo inconsciente por outras vias que a gente nem sabe muito bem quais sejam, né? Então, porque são vias espirituais, né? Então, mas isso é muito claro, assim, o tanto que, como eu disse, os sonhos aparecem, e são sonhos que não são sonhos tão muito comuns também, inclusive, são sonhos mais ou menos inéditos que as pessoas muitas vezes têm, né? Sonhos ligados também à espiritualidade e que revelam nossa, não, revelam coisas demais, muitas coisas, sobre linhagens ancestrais, informações que chegam de outros lugares através dos sonhos ou através das sessões, informações que quando a pessoa tem acesso, ela simplesmente, como se diz, ela é como se fizesse não só uma terapêutica, mas também aponta para essa coisa da cura, de uma disponibilidade, de uma abertura maior para outras situações da vida, porque, como eu disse, a neurose, né, nossos sintomas são formas de paralisia, né? Então a gente chega lá com várias paralisias em muitos casos, alguma coisa pelo menos destrava, entendeu? E a pessoa, tendo passado por aquilo, vê uma relação com outro tipo de coisa, né? Que tem a ver com o sagrado e que tem muita gente que faz análise e vai para as dietas e que diz o tanto que é diferente, o tipo de processo mesmo, assim, mas que também toca nos pontos que são trabalhados em análise, né? Então, bom, enfim, enfim, não vou ficar falando demais, não, mas é tipo isso, assim. Tem muito essa catálise, assim, de muitos processos inconscientes, não apenas de chegar a certos núcleos, mas às vezes das formações inconscientes ficarem mais afloradas e possibilitar mais um trabalho na integração, né, com a escuta analítica, por exemplo, é, e até ajudando a desintegrar um pouco mais também. Obrigado, Bernardo. Gostaria de comentar, Carla? Eu vou passar aqui a outra pergunta. O que você sugere? O que eu passe? Deixa eu passar, parece que tem outras perguntas. Eu acho Sim, que eu me sinto bem contemplada também pelas pontuações que o Bernardo fez. maravilha. Um comentário rápido do Daniel, só corroborando, já que acabou de acontecer a fala do Bernardo, ele concorda, pois isso tudo aconteceu com ele. A pergunta é de um anônimo, uma anônima, porque está identificado aqui como do computador, né? Mas é bastante bem estruturada. Eu leio. Agradeço imensamente pela explanação. Gostaria de saber como se dá a integração a partir do ponto de vista psicanalítico, né, na prática do LIS. Como esses construtos. Ah, Juliana Bom Tempo. Muito bem, Juliana. Agora sim, identificando você. Como esses construtos psicanalíticos gestam na integração a expressividade poética e o indizível na linguagem a partir das falhas que operariam certa política na língua, né, da língua, que não fala, mas falha. Bastante completa, eu sugiro até que vocês leiam, se puderem, a pergunta da Juliana Bom Tempo aqui no chat. Enfim, pedindo aí perguntando sobre a integração, né? Sim, sim. Diga. Bom, primeira coisa é a gente ter condição de ouvir o que acontece. Acho que isso é muito importante, ouvir, né? Porque a gente sabe de conceitos como contra-transferência, né? De resistências do próprio analista, a gente sabe disso também, né? E até a contra-transferência, ela é definida pelo Lacan como a soma dos preconceitos do analista, né? Então, num trabalho como esse, a gente realmente tem que estar muito aberto à receptividade para outro tipo de epistemologia, para outro tipo de saberes,
né, a reconhecer o que é espiritual também, né, porque senão a gente vai querer ficar reduzindo tudo a psicologismo. Ah, não, porque aquilo lá que aconteceu na sessão foi, o cara tem uma tendência psicótica ou sei lá o quê. Como é que se diz, caricaturizando, né? Mas a primeira coisa é a gente ter, a integração tem que ter essa abertura, né? Por isso que é preciso ter também um pensamento, uma teoria, digamos assim, não gosto dessa palavra muito, mas um pensamento epistemológico que esteja, né, na altura desse diálogo. Então, isso é muito, muito importante para que se tenha escuta, e não uma colonização, digamos, silente, né, de quem só fica escutando, mas está lá no fundo falando assim, histérica, e ó, isso, aquilo, né? Então, eu acho que é muito importante ter essa abertura e uma teoria que permita também essa escuta, porque, né, a arma, digamos assim, o instrumento do psicanalista é uma faca, né? O Lacan tem essa metáfora no primeiro seminário, né, que corta no lugar certo, que sabe fazer uma intervenção precisa. Então, a gente tem um instrumento também à altura desse diálogo. Bom, dito isso, gestar a integração, né, a expressividade poética. Bom, é porque tem horas que é realmente muito difícil dizer o que se passa numa sessão ou com os conteúdos que vão surgindo, né? E muitas vezes, como eu disse, se apresentam como coisas muito ambíguas e quase como a ambiguidade está relacionada ao indizível, né? Então, de novo, aí a gente pode pegar os poetas místicos, to- todos falam dessa dificuldade de dizer o que é a experiência com Deus, né? Que é de uma ordem tão grande que não cabe nas palavras, não cabe na linguagem, né? Mas aí que você tem exatamente o recurso de conseguir tentar dizer as coisas de forma poética, né? Então, no meu caso, por exemplo, né, vou dar um exemplo só para ver se fica claro isso também, como que é preciso ter essa escuta, mas para ajudar na integração. Então, quando eu falei que eu passei pelas minhas sessões de ayahuasca, eu escrevi um livro, a primeira, a primeira coisa que eu escrevi foi sobre nada, né? Então, foi a primeira revelação que eu tive nesse sentido, né? Então, escrevi esse primeiro livro, digamos assim, que é um livro duplo, né? Então, essa primeira parte chama Jornada ao Nada, e aí e para mim foi um processo de integração também, dizer isso, conseguir dizer. Eu lembro que essa é uma boa de contar, né? Que eu estava lá com o Randy, com a Carla, Lucas, né? Aí tinha passado a sessão e aí terminou a sessão, o Randy virou para mim e falou: "E aí, Belacho?" Belacho, a gente chama de Belacho, né? Falou: "E aí?" Aí eu falei: "Eu vi nada." Aí ele fez uma cara assim: "Que? Você não viu nada? Você não teve mareação?" Eu falei: "Não, eu vi nada, eu vi o nada." Né? Então você vê que é um certo paradoxo no que eu estou dizendo de colocar uma positividade no nada. Isso está relacionado com pensamentos taoístas que também estão muito colocados nessa questão da poética do paradoxo, né? E aí eu fiz alguns poemas, né? Vou ler aqui só para exemplificar, né? Em como poderia ser um certo bem dizer em relação a isso, em relação como que a linguagem da integração está relacionada com a poesia. É nesse sentido, ó. Nossa Senhora. Se lhe arrancam uma parte, nada falta. Se lhe acrescentam um pedaço, nada sobra. Nada muda o tempo inteiro. Nada é idêntico a si mesmo, pois nada se perde, nada se cria, nada se transforma. Né? Então, a linguagem, apontando para o vetor da poesia, ela permite formular, conseguir dizer na linguagem aquilo que é mais ou menos indizível. Né? Isso assim, isso é um exemplo da poesia, mas isso está em várias outras artes. O Rand pinta pra caramba, né? Também coloca um monte de coisa lá absurda, assim, né? Tanto de aporias e paradoxos, né? Então, que a pessoa consiga, que a gente possa ajudar a pessoa a formular, a bem dizer, eu vou repetir essa frase que é importante, é bem dizer, que inclusive o que o Lacan coloca como ética da psicanálise, né? É, é de uma importância grande, assim, porque não só isso consegue dar um lugar para a experiência na própria linguagem, mas também faz a própria linguagem além de si mesma em direção à experiência, né? Então você tem
essa relação dos dois lados, né? Do indizível para o dizível e do dizível para o indizível. Né? Isso me parece que, inclusive, como falou de política da língua, né? Mas é uma certa ética também, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Bruno, quem Obrigado, mais está aí? Bernardo. Bastante coisa e muito esclarecedor. E obrigado pela poesia. Acho que a ambiguidade, né? O uso do nada como sujeito e como. Eu vou passar para você, Bruno, Simões, e que eu já anotei com a mão levantada. Eu vou só ler uma pergunta que surgiu. Podemos fazer talvez até em bloco, já dado o avançado da hora. Né? A Silmara Marques pergunta para, né, a nossa dupla de palestrantes de hoje, Carla Perdigão e o Bernardo Caldeira, como diferenciar uma experiência com espíritos de uma experiência psicótica. Eu acho que é uma pergunta que reverbera aí muitas, né, situações e acho que é importante. E passo então a palavra ao Bruno Simões. Bruno, meu querido, por favor, a palavra é sua. Você está sem áudio, vocês escutam? Deixa eu ver aqui. Cadê o Bruno? É o Bruno? É. Sou eu. Aí, Sou eu. agora sim, veio. Maravilha. Cadê o Não, Bruno? mutou de novo. Aqui tá liberado para ele. Agora, Aí, boa. tá. Bem, boa noite a todos e todas. Alegre de estar aqui de novo, muito, muito tocado pelas falas aí. Esse livro da Clarice eu já tô aqui na estante virtual já, viu? Ele vou começar a ler, porque realmente os trechos que você pegou, Bernardo, são impressionantes mesmo. Muito, 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 muito. Não, nem falei o que eu queria tudo, não, hein? Mas os Não deu trechos da tempo. Clarice. Mas não, eu queria falar, eu acho que é um pouco mais só somar um pouco no que já foi dito sobre essa questão tanto da experiência mística quanto do poético, né? Que tem uma coisa que eu acho que é importante, que assim, uma das maneiras que a gente, enquanto pensamento ocidental, para falar isso de maneira muito, muito geral, né, muito genérica e tal, mas um pouco, né, nessa política das línguas, nesse pensamento sistemático, como o Tiago traz, nessa questão da linguagem, como os psicanalistas vão trazendo, e o Lacan em especial, quer dizer, o que a gente veio constituindo é uma coisa que, assim, o poético, e aí talvez a arte também, nesse sentido, esse poético como uma coisa que abrange o que a gente vai entender também de maneira mais abrangente como a arte, ela é um jeito que a gente conseguiu tocar nisso que os poetas e os místicos de muitas tradições vão chamar, né, como o Bernardo levanta, de algo do campo do indizível, né? Mas é importante levantar que é extremamente importante, é muito significativo, não há dúvidas que o poético e o artístico são coisas que nos abrem possibilidades que outros modos de linguagem que a gente já criou nos fecham, né? Mas que também isto é um registro que está dentro de um certo jeito de operar a cultura, a memória, as civilizações e tal. Como foi levantado aqui, o que a gente chama de poético, o que a gente chama de artístico, para muitos povos não está no registro de um jeito específico só de operar, também está num jeito específico, né? O xamã entra num jeito específico de operar a realidade, mas isso está muito no campo do vivido, de maneira mais cotidiana, podemos dizer, e que para nós, criados de maneira muito forte numa determinada tradição de pensamento, temos muita dificuldade de nos abrir para isso, né? E quando eu falo para nós, eu falo também para nós que somos aqueles que têm um determinado contato com uma certa formação e que não está falando da totalidade, por exemplo, das pessoas que estão na América Latina, por exemplo. Isso é muito variado, dependendo de quem são essas pessoas. E que esse jeito onde o poético, o místico, o mito poético
está engendrado no cotidiano, e aí no cotidiano de uma linguagem cotidiana, e não só numa linguagem extra, como a gente coloca a poesia, isto é um desafio danado para a gente, né? Há muitas e muitas tradições que formaram as nossas culturas, a cultura brasileira e as nossas culturas de maneira geral, que tem isto que a gente chama de poético num outro lugar do que a cultura ocidental fala e constrói do que o poético. E aí, com isso, estou dizendo que quando a gente fala de descolonizar, a gente está falando também de como que a gente opera para além dessa percepção nossa de que o místico está no poético. Volto a dizer, eu sou uma pessoa extremamente ligada ao poético. Vou comprar o livro da Clarice na semana que vem. Estudei o autor que fala do poético durante anos da minha vida, tenho revisitado ele, acho maravilhoso. Minha estante está cheia de poesia. Acho esse negócio de integrar e desenhar e fazer arte depois das sessões e durante os processos uma coisa muitíssimo rica, um elemento essencial. Mas estou chamando a atenção para um dado de que nas culturas e muitas tradições, isso que para nós aparece como poético, como arte, aparece de outras maneiras, dependendo de quem são os grupos que estão vivendo em contato com a realidade, né? Um pouco. E aí eu acho que para nós o desafio, quando a gente está mexendo com essas sabedorias e com essas plantas, é um pouco conhecer também esses outros modos, né? Nesse sentido que eu queria deixar essa contribuição. E talvez, se der espaço para alguém comentar, um pouco falar como que esse poético, esse artístico, opera nesse trabalho do Liz, talvez contar um exemplo, para a gente ter isso de maneira próxima, né? Mais assim, mais concreta, que vocês viveram. O Bernardo já falou algumas vezes da dele, né? Mas tiveram uma outra e tal. Bom, a gente vê vários tipos de manifestações. Poético, então, é do jeito que você está falando, mas pro lado artístico em geral, né? O poético como esse senso mais amplo, não da escrita poética exatamente, né? Mas da relação com a arte, né? Que o Rand chama de novo, de inspiração, né? Quando o Rand fala disso, né? Isso aí, cara, vem muito em termos de desenhos das visões que as pessoas têm, por exemplo, durante sessões, ou também de visitas que às vezes elas recebem de alguns espíritos durante a dieta. Já vi desenhos nesse sentido também, que às vezes aparecem de uma forma um tanto não muito nítida, mas elas tentam desenhar para tentar dar uma borda para aquilo, né? E aí conseguir narrar um pouco, né? E conseguir fazer uma certa integração a partir desses desenhos também, né? Então isso é muito, muito comum nas dietas, nos trabalhos, assim. Numa última aí, teve um cara que ele, pô, ele começou a escrever um monte de poema, assim, que ele falou que isso tinha uns 20 anos que ele não escrevia poesia. E lá, de repente, deu um clique nele, voltou a escrever, entendeu? Então, assim, são processos catalisadores de muito tipo de coisa, assim, né? Então, tanto catalisa isso, tipo, como se fosse, não só como uma expressão, assim, mas também pode ser uma forma de tentar narrar a própria experiência, né? Então, isso ajuda, né, nas pessoas a fazer essa integração, até a dar um lugar simbólico para o que elas estão vivendo, que é tão indizível assim, né? Vi que tem mais uma Obrigado, última Bernardo. pergunta ali, Diga. psicótica, né? Que eu achei uma pergunta importante também, que é da Silmara, inclusive. Silmara, Uhum. acho que esse a Carla pode falar. Uhum. Jogou. A diferenciação entre uma experiência espiritual. Bom, a gente pode pegar se a gente for pensar numa clivagem mesmo, né? Em relação à psicologia, se a gente fosse fazer aí, dentro também dos protocolos de segurança que a gente tem e trabalha no LIS, na anamnese que a gente faz, né? Onde a gente tem também esse cuidado em relação à participação dessas pessoas de uma maneira segura, né? Então, tem vários pontos que são considerados para a gente, inclusive, acolher, né, e com segurança as pessoas que participam. E nessa avaliação, com a equipe multidisciplinar, tem vários pontos, inclusive, que a gente contempla em relação a isso, né, de um histórico, né,
de situações, né, de adoecimento no campo da saúde mental, em alguns pontos que podem colocar um risco, por exemplo, né, dentro dessa perspectiva de algo que pode ser chamado de um surto psicótico, né? Então, numa parte, a gente pode ler dessa forma, né? Fazendo uma relação com a nossa prática no LIS, né, nos protocolos de segurança, onde a gente faz uma leitura dentro dessa clivagem, né, assim, em relação à psicologia, à medicina, né, para que a pessoa acesse. Agora, há muitas emergências, né, que se confundem, né, e assim, né, ao longo das experiências, que se fosse olhado sem outras perspectivas e outras camadas, né, e outras cosmologias, poderia sim ser diagnosticado, digamos assim, ou caricaturado como uma psicose, né? A gente fazendo uma relação, inclusive, a contribuição também nesse caminho, como a gente falou, né? Da transpessoal, né? Eles fazem uma diferenciação que eu acho importante da gente acolher em relação do que é emergência espiritual e do que é um quadro de psicose. Né? Uma das coisas que eu acho importante, que nos ajuda muito a pensar, né, nessa relação de ponte também, em relação a digamos assim, numa perspectiva de um diagnóstico diferencial nesse campo, é a própria crítica da pessoa em relação a esse processo. Né? A gente observa que, por mais que numa sessão, né, possa ter uma desorganização, que a gente pudesse reduzir a uma desorganização psíquica, a uma fragmentação, a gente percebe que no processo de integração e de assimilação dessa experiência, o sujeito tem uma crítica sobre o que viveu, né? Sobre o que ele passou, né? Obviamente com uma série de perguntas, mas isso fica muito, muito presente, né? Que seria um dos pontos. Eu acho que essa é uma temática que ela desdobra em várias outras pontos que a gente, né, precisava aprofundar, mas eu gostaria de trazer um pouco esse recorte para a gente pensar, né, alguns pontos que são importantes da gente ter em perspectiva para fazer uma certa diferenciação disso, né? E tem, assim, se a gente eu acho que a gente está terminando o horário, mas só para fazer uma referência, né, assim, inclusive aí com a arte, né, assim, o Rand, o processo criativo, que digamos, né, se a gente for denominar dessa forma do Rand, né, ele brinca, assim, é como se ele fosse uma fotocopiadora, é assim que ele fala, né, às vezes num processo de transe que ele está, né, que a gente poderia ler numa redução, inclusive nesse sentido, se fosse o caso, né, ele, no processo de transe, ele não consegue parar até ele conseguir pintar e desenhar aquilo que ele acessa, né, nesse campo, né, espiritual como curandeiro. Né? Ao longo da sua iniciação, do seu processo, ele tem várias imagens, ele tem vários acessos que ele faz esse processo, né, através da arte. E muitas vezes ele fala em pleno transe, né? Então, há muitas maneiras de chamar isso, né? Mas se a gente faz uma ponte, eu acho que o ponto principal é a crítica que esse sujeito segue tendo, né, após esses processos. Bom, um pouco isso, um recorte apenas, é um temaço, assim, para a gente desdobrar em outras conversas, né? Maravilha, Carla. Muito grato. Acho que tem sido, né, uma noite incrível. O imperativo do tempo é sempre uma adversidade a ser vencida, mas infelizmente eu tenho que cumprir esse papel, agradecendo demais as apresentações, as colaborações. Eu vou cumprindo ainda um pouco o nosso horário, os 2 minutos faltantes. Agradecer as pessoas que estão contribuindo aqui. Nós estamos tendo a participação, talvez pioneira, da inteligência artificial, participando aqui com algumas contribuições, fazendo sumários de algumas falas e posicionamentos, com links. Agradecer ao Alexandre Carvalho, que trouxe um artigo diretamente relacionado ao tema que estava sendo discutido aqui nesse momento, entre a experiência espiritual e a experiência da psicose, e ler um pequeno comentário feito pela Ana Strunk,
né, honrando aqui todos que participaram e também saudando a Leriwa Carajá, que está aí, que é numa aldeia indígena na Ilha do Bananal. Muito boa noite, muito bem-vinda a sua participação também. Espero que tenha gostado dessa noite de muita troca horizontal aqui. Vou ler o comentário da Ana Strunk. Precisamos estar atentos à construção histórica e política do que se convencionou chamar de normotípico, dentro de uma lógica que frequentemente marginaliza formas não hegemônicas de perceber, sentir e existir no mundo. Acho que o comentário dela meio que coroa mesmo, né? A Carla acabou de botar um coração aqui, essa fala que foi apresentada agora no final. A norma medicalizante muitas vezes silencia saberes ancestrais e vivências que escapam à lógica da racionalidade moderna. E é nesse limiar que precisamos escutar com mais cuidado, inclusive aquilo que a psiquiatria chama de delírio, mas que em certos contextos pode ser a linguagem do sagrado, metáfora do trauma ou reinvenção do sentido. É o comentário da Anne Strunk, maravilhosamente colocado aqui no nosso chat, agradecendo demais, e acho que proporciona a gente uma belíssima síntese, né, contributiva aqui da discussão que rolou, especialmente agora no final. Eu termino, então, além de agradecer a participação de todos e todas e todes, aos nossos queridos palestrantes, aos presentes do LIS, né, que é a equipe, a parceria com o Bruno Simões, anunciando que o nosso próximo encontro é na terça-feira, com o curandeiro, né, o nosso querido Randy Chung Gonzalez, que vai nos trazer a sua experiência, né, enfim, com o curandeirismo amazônico peruano e a sua ligação direta com o seu aprendizado com o espírito, seu conhecimento de dedicação, já vão-se aí mais de década a respeito do espírito das plantas, sua comunicação direta, o seu aprendizado que hoje se transmite na liderança de práticas cerimoniais no LIS, né? E esse que vos fala terá a honra de participar ao lado de Randy, trazendo uma perspectiva da pesquisa que eu venho levando adiante no LIS, ao lado do Randy, do Alessandro Campolina, do Bernardo, né, e da Carla, e muito influenciado, talvez, também pelas apresentações que me precederam, né, da Suzana Bastos e da antropóloga Frederic, que eu tive muito prazer em ler, o livro que ela escreveu com Randy. Então, vou assumir também a tarefa, talvez, difícil de sintetizar algumas posições e conceitos e apresentar talvez alguns novos. Esse é o exercício que eu estou me propondo, tentando coroar aí o nosso ciclo de um mês que se completa na terça-feira que vem. Ok, pessoal? Agradecendo então muitíssimo, desejando a todos uma excelente noite, fim de noite, né? E uma boa continuidade na semana, e esperando que todos possam participar na próxima semana. Para mais informações, podem acessar o lis.org.br, onde também tem bastante informação do LIS e a respeito da agenda, né, das dietas que está disponível até o segundo semestre. Tá bom? A gente encerra por aqui. Muito obrigado, Bernardo. Podemos encerrar a gravação. Muito boa noite, pessoal. Galera. Tchau, pessoal. Muito obrigada e que a gente se reencontre aí no próximo. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Mas, Oi, boa noite.